Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui novamente o professor Cleonor e hoje tratado no nosso segundo vídeo sobre pós-graduação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pós-graduação stricto sensu, especialmente voltada ao mestrado, né? Quem quiser conhecer um pouquinho o nosso primeiro vídeo dessa série, falando sobre a pós-graduação lato sensu, assista o nosso primeiro vídeo, né? Mas hoje nós vamos tratar um tema extremamente importante que é exatamente a pós-graduação stricto sensu. Na verdade, conheço o caminho à pós-graduação através do mestrado, né? E o que a gente tem aqui é o seguinte: vamos começar conhecendo um pouquinho sobre o que é a pós-graduação do estrito sensu mestrado. Bom, o nosso primeiro vídeo falou sobre exatamente esse tópico: o que fazer após a graduação. Bom, após a graduação, você tem dois caminhos a seguir. Eu diria assim, em especial o seguinte: o caminho técnico, onde você vai executar a sua profissão de forma mais técnica, não é isso? Seja licenciatura, bacharelado, né? Existe o caminho da continuação da formação. E hoje, pessoal, não esqueça, a tecnologia tem nos levado a fazer com que nós tenhamos mais conhecimento, né? E esse conhecimento é adquirido através dessas especializações que você está fazendo, né? Desses aperfeiçoamentos, né? Desses avanços na ciência, né? Então, em particular, você tem o seguinte: uma pergunta que poderia ser feita é: professor, eu posso fazer o mestrado logo que eu terminar minha graduação? Sim, você pode, você deve fazer, né? Professor, e a especialização? Você também pode fazer a especialização. Mas a especialização, lembrando que a especialização é um treinamento, é um aperfeiçoamento mais rápido, né? Enquanto que o mestrado não, o mestrado já é um caminho mais, eu diria para vocês, mais baseado no conhecimento científico, né? E aqui eu coloquei uns aspectos importantes, né? Primeiro, garantir a importância do mestrado. Qual a importância do mestrado? Primeiro, é a capacitação técnica científica. Eu coloco para você ver aqui, ó, né? Nesse primeiro tópico, veja aqui, ó, falando em capacitação técnica científica, é o primeiro contato que você tem das formas científicas que você vai seguir. Segundo, você tem agora uma preparação para um olhar mais investigativo. Você olha para os objetos, olha para os fenômenos e você começa a instigar isso. Esse é um olhar muito importante. O outro é você preparar-se para uma carreira do professor universitário. Lembrando que nós não temos hoje esse Brasil, né, mais profundamente essa carreira de investigador, seja de cientista. Normalmente os professores universitários são os cientistas, né? E um outro caminho é exatamente o seguinte: a preparação para você realizar o seu doutorado. Então, o mestrado, na verdade, ele é uma preparação para você fazer o seu doutorado, no primeiro momento, né? Lembrando que existem exceções onde você pode fazer o doutorado sem precisar fazer o mestrado, mas são exceções a ser estudado, né? Bom, mas aí é o seguinte: quando falamos em mestrado, atualmente nós temos dois tipos de mestrado, né, que eu considero extremamente importante você conhecer. Esse mestrado que nós falamos, que nós normalmente consideramos, é o chamado mestrado acadêmico. Nós olhamos sempre para ele, né? Mas hoje nós temos aí dois tipos de mestrado: o chamado mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês terem ideia do que é, né? Muito bem. Então, a CAPES, né, praticamente aí pensou em formar pessoas do ponto de vista científico. Então, você tem ali um mestrado puramente acadêmico, onde exige que você tenha um tempo integral na faculdade. E para isso, o que se faz? A CAPES, as fundações, o CNPq financiam uma bolsa de estudo para esses estudantes, né? É claro que essas bolsas não são suficientes ainda, né? Não que nós gostaríamos, mas pelo menos já tem uma bolsa para financiar a presença do aluno na faculdade, para que ele consiga cumprir essa etapa do seu estudo, né? Então, no nosso caso, nós temos ali um profissional recém-formado que continua a fazer o mestrado. No entanto, por muito tempo, o que acontece? O que acontecia? E ainda acontece muitas das vezes. É que o profissional, o aluno se forma, ele se torna um profissional habilitado, isso, e ele vai para o mundo do mercado de trabalho. Claro que por várias razões, né?
E nesse mundo do mercado de trabalho, ele acaba adquirindo conhecimento empírico de elevado teor científico, mas que muitas vezes ele não conhece. Ou seja, não conhece o caminho científico, mas ele tem, intrinsecamente, do ponto de vista empírico, né, sem perceber, essa formação, esse conhecimento. Então a CAPES decidiu fazer o seguinte, criar um mestrado para atender essa demanda que estava faltando, né, que é a demanda do mestrado profissional. Agora, qual é a vantagem do mestrado profissional? O mestrado profissional, você tem agora um tempo que não precisa ser mais integral, é um tempo parcial. Outra coisa, esse mestrado, por trazer profissionais do mercado, normalmente não tem bolsa de estudo. Mas ele tem um nível de reconhecimento tamanho, tanto quanto o mestrado acadêmico. Inclusive, tem uma coisa interessante, em alguns casos, né, para o mestrado profissional, você tem um quadro de docente de altíssimo nível. Né, de altíssimo nível. E também você pode ter quadro de profissionais que não tenham doutorado, tenham mestrado, mas que ele tenha relevância, notório saber, para que ele possa ministrar aula no mestrado profissional. Enquanto que no mestrado acadêmico, não, todos têm que ser doutor, têm que ser pesquisador. Né? Tá? Então veja, esses dois caminhos é uma oportunidade muito boa que nós temos hoje, de você fazer o mestrado acadêmico ou mestrado profissional. Agora uma coisa interessante, contrário da especialização, que dura um ano, o mestrado ele tem uma característica diferente. Ele tem um período de 2 anos e pode ter uma prorrogação de mais 6 meses, dependendo do orientador. Né? Após cumprir esse prazo de 2 anos com prorrogação de mais 6 meses, normalmente os programas fazem o seu desligamento. Então você precisa estar atento a esse prazo. Importante isso, estar atento ao prazo. Por quê? Porque ali tem instituições que estão ali regulamentando, que eu vou conversar daqui a pouco com vocês. Quem é essa instituição que está olhando os programas de mestrado? E aí nós temos o seguinte, o período do mestrado é de 2 anos, prorrogação de mais 6 meses. No primeiro ano você realiza a disciplina. Nesse momento você está conhecendo a disciplina, está tendo uma formação, e inclusive conhecendo quem poderão ser quem poderá ser o seu orientador. E além do mais, você está ganhando, né, subsídio para que você tenha uma boa formação e uma boa execução do seu mestrado. No segundo ano, você começa a realizar a sua pesquisa. Observe que neste caso do mestrado, a pesquisa não precisa ser uma pesquisa inédita. Não precisa. Você pode fazer um trabalho sem ser uma pesquisa inédita, né? Original, como se diz, né? Você precisa trabalhar numa área e você vai apresentar o seu trabalho e você vai mostrar conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Então, após fazer a sua pesquisa, juntamente com o seu orientador, ter esse orientador do lado, né? Importante é você ter uma boa conversa com o orientador, né? Você vai apresentar a sua proposta, que é fazer uma qualificação. Alguns programas, eles são feitos da seguinte forma, você apresenta uma proposta de um projeto e a banca formada por especialista irá avaliar, primeiro, a qualidade do seu trabalho, avaliar a escrita do seu trabalho, avaliar a coerência do seu trabalho, avaliar o cronograma do seu trabalho. Eles têm conhecimento suficiente para dizer se aquilo é possível realizar ou não. Então, nesse caso, você está fazendo o quê? Uma qualificação. Existem programas que não fazem apresentação de proposta, e sim fazem o quê? Provas. Então, você, naquele período, vai fazer uma prova, se prepare e faz uma prova como se fosse a qualificação. Sendo aprovado na qualificação, você vai para uma segunda etapa, que é o fechamento da sua proposta de pesquisa. Após fazer o fechamento, os programas exigem, né, quase todos exigem, né, como um pré-requisito para sua defesa que você faça uma publicação. Ou seja, você consiga descrever o seu projeto em forma de um artigo e faça uma submissão para o simpósio, um congresso, ou até mesmo, quem sabe, até uma revista, né? Porque nesse momento, mais pessoas de qualificação elevada vão avaliar o seu trabalho e você está apresentando para a comunidade científica o seu trabalho. E após a aprovação, você então faz o que? A sua defesa. Normalmente, os mesmos avaliadores da qualificação vão estar na sua banca de defesa.
para que eles consigam analisar se você cumpriu as etapas que você prometeu durante a sua qualificação. Feito isso, você terminou então a sua etapa do mestrado, terminou a jornada do mestrado, né? Bom, aí é o seguinte, terminou a jornada. Qual o objetivo de tudo isso, né? Primeiro, é que você aprendeu a escrita científica. Você conhece as regras da escrita científica. Você desenvolveu a sua capacidade perante uma banca de especialistas. Você respondeu as perguntas que eles fizeram. Você atendeu as expectativas da banca. Eu normalmente digo o seguinte, que quando você faz o trabalho, você é a pessoa que mais conhece o trabalho. Então você tem capacidade de responder todas as perguntas, inclusive mostrar aqueles momentos que você também não conseguiu fazer e que podem ser feitos como trabalhos futuros, né? E outra coisa, você vai aprender a escrever um artigo, fazer uma síntese de um artigo. Porque ali, na síntese do artigo, você escreve com todas as características. Você vai aprender a fazer uma citação direta, uma citação indireta, né? Consegue descrever, escrever na forma da ABNT ou da norma que a própria universidade tem, né? Agora eu estava falando para vocês o seguinte, veja, que todos os programas de mestrados, diferente da especialização, né? Os mestrados eles têm uma instituição que regulamenta o programa. Qual instituição regulamenta o programa? É exatamente a CAPES. A CAPES é uma instituição que regulamenta os programas de pós-graduação. Então você faz o que a gente chama de APCN. Você faz uma APCN, que é uma proposta, né, de curso novo. E o que acontece com isso? Essa proposta é avaliada pela CAPES, pelos comitês científicos, e aí o que acontece? Eles aprovam o mestrado, né? E o CNPq? O CNPq faz o apoio ou aporte financeiro para ajudar os bolsistas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque os mestrados não são pagos, né? O que muitas vezes acontece é que você precisa fazer um custeio financeiro para fazer o seu programa de mestrado, né? Então, quem pode realizar isso? As instituições públicas ou privadas com a proposta do curso aprovado pela CAPES. E essas propostas dos cursos, elas são identificadas por números, né, por uma nota. A cada 4 anos, né, esse curso é avaliado. Caso ele tenha problema, o comitê da CAPES vai fazer uma recomendação, né? E se ele não cumpriu com as recomendações, o que acontece? Ele pode ser, eu diria assim, pode sumir do mapa, como se diz, né? Tá? Então ele pode perder o seu credenciamento, tá? Então veja que devido a exatamente essas instituições estarem de olho, é que os programas tomam muito cuidado com o aluno para ele formar no tempo. Por quê? Existe todo um critério para ser avaliado daquele programa de graduação pela CAPES, né? Tempo que o aluno formou, artigo, publicação, né? Tudo isso, né? Esse só para citar para vocês alguns pontos que é necessário para fazer, para ter um mestrado. Então, o mestrado, os programas, os coordenadores tomam muito cuidado com isso, né? Eles tomam muito cuidado para que você tenha um bom êxito a tempo, né? Então, eu diria assim para vocês, há uma vigilância mais severa nos programas de pós-graduação institucionais, mesmo porque você está formando cientista, né? Bom, aí é o seguinte, o que você faz? A minha recomendação para esse caso, né, é você buscar uma área que você seja da sua área mais próxima, porque cada mestrado tem sua área de conhecimento, né? Existe uma plataforma chamada Plataforma Sucupira, que vocês podem procurar. Na Plataforma Sucupira você entra e você tem lá a nota dos cursos. E os cursos vão dizer qual é a nota que ele tem. As notas normalmente variam, vão de 3 a 7, né? Os mestrados não chegam a ser 7, mas vai até 7, seria um excepcional, né? O mestrado chega a 3, 4, 5, no máximo. E depois, quando você chega no 5, você pode ter um programa de doutorado. Então, são as notas de classificação. E outra coisa, são os programas reconhecidos, tá? E você pode ir no Qualis, né, periódico, onde você encontra a classificação das revistas. Por quê? Quando você meter as revistas, são chamadas revistas, eu considero o seguinte, revista científica. Não são revistas comuns, né? São revistas, vou até escrever aqui, para completar, científicas. Por quê? Porque existe um grupo, uma equipe editorial
de pesquisadores, tá? Daquela área que vão avaliar se aquele artigo tem subsídio, né, para se tornar, para ser publicado naquela revista. Normalmente essas revistas aceitam trabalhos que são de doutorado, que já é uma coisa mais avançada, mas de mestrado não precisa ter tudo isso, né? Mas tem as revistas, você encontra isso nas plataformas. Uma outra coisa importantíssima, pessoal, é o seguinte: veja que eu estava falando para vocês que a maioria das revistas, a maioria, grande parte da maioria das revistas, elas estão na língua inglesa. Então, é necessário que você tenha um conhecimento básico de inglês, pelo menos para você fazer uma leitura inicial. Tanto é que muitos programas de mestrados, você precisa fazer uma prova de proficiência em inglês, para que você tenha o mínimo de conhecimento. Uns programas fazem que a prova seja no início, outros programas fazem o seguinte, que a prova seja durante o curso que você está fazendo. Mas você só pode fechar o curso com essa prova de proficiência e com êxito nela, né? Então, pessoal, veja que aí você já tem um conhecimento do que é o mestrado. A minha sugestão, algumas dicas que eu falo para você é o seguinte: olha, é importante que você tenha. Quais minhas dicas? É que você possa fazer o seguinte: veja os programas de mestrado. Onde estão a maioria dos programas de mestrado? Nas universidades federais, né? Federais, universidades estaduais, tem umas que tem uma nota maior que a outra, né? Onde mostra o seu nível, né, de professores, né? De pesquisa muito avançada, e você pesquisa aquela área que você deseja fazer, né? E outra coisa importante, pessoal: dedicação. Se você tiver dedicação, você não vai ter problema com o mestrado, porque você vai conseguir cumprir todas as etapas do mestrado. Lembrando que um bom mestrado lhe faz um bom preparo para você fazer um bom doutorado. Então, por aqui eu vou ficando. Nesse nosso debate hoje foi um negócio muito legal, eu acho que muita esclareceu. Mas quem tiver dúvida, pode fazer sua pergunta, questionar e publique para os colegas, divulgue para os colegas também, que muita gente às vezes não conhece o programa de mestrado. A gente vai dessa série de vídeo até chegar ao programa de doutorado para mostrar como funciona o doutorado. Hoje nós focamos exatamente no mestrado. Pessoal, muito obrigado por ter me assistido, né? E agradeço a todos. Compartilhe, divulgue para todo mundo que possa conhecer um pouquinho sobre o programa de mestrado. Até mais.